Bem-vindo a mais um podcast Além do Consórcio, aqui com Júlio Rocha. E hoje a gente vai falar sobre inglês. Primeira vez que eu tive que falar inglês, né? Eu estudei inglês quando eu era mais novo, mas eu não sei falar nada, né? E aí eu fui viajar e eu me senti o burro da mesa, tá? Então esse podcast é para você não se sentir o burro na mesa, para você aprender a falar inglês, para você agregar na tua vida, e você vai ver que é fácil. Só você seguir uma metodologia que a Karina vai explicar aqui, a nossa convidada, professora de inglês. Então, tem uma escola de inglês. Então, esse bate-papo vai ser muito legal. Então, fica aqui com a gente, tá? Para você que vai nos ouvir ou ver pelo Spotify, você tira um print e coloca o meu Instagram, ou Investidor em Consórcio, que eu vou compartilhar no meu Instagram, tá bom? Então a gente está ao vivo no YouTube e também no Spotify, tá bom? Seja bem-vindo, Karina, aqui é o podcast Além do Consórcio. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou, né, o convite para vir aqui contar um pouco da tua história, da tua trajetória e de inglês, né? Sim. Porque inglês, para mim, sempre foi um sonho aprender. Só que precisa de muita disciplina, né? E eu não tive essa disciplina quando era mais novo. E depois de mais velho, fica, eu vou ter tempo de fazer, não tem como, tenho que ir numa escola, né? E aí quando você topou vir aqui no podcast, eu falei, é uma hora de a gente explorar como que eu posso aprender inglês com a metodologia da Karine, tá? Me fala um pouco, né? Quem é a Karina, onde ela nasceu? Tá, eu sou aqui de São Paulo, capital. Eu nasci na Zona Leste, né? Eu tenho 31 anos, sou mãe de 2 crianças, fui mãe muito nova, com 21, né? Então, meu filho mais velho tem 10 anos e o mais novo tem 5 anos. Eu sou mãe solo dos dois. Eu sou pedagoga, por formação, amo essa formação em pedagogia. Eu acho que todo professor devia fazer pedagogia, mas se aplicar em pedagogia, né? Porque tem muita gente que fala que é muito fácil. E não é que eu acho fácil, eu acho que é simples de entender, mas existe metodologia de ensino. Tenho certificações internacionais de inglês e trabalhei durante 10 anos no ensino internacional aqui de São Paulo. Então, eu dei aula de inglês em escola de inglês, mas eu dei aula em escola bilíngue e internacional, antes de abrir minha escola, né? E aí foi onde eu aprendi a ser professora. Eu sou filha de uma mulher negra nordestina, minha mãe é cearense. E meu pai é paulistano, filho de baianos, né, também, homem preto. Eles são um casal há 35 anos, são casados há 35 anos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão, a Thaís, a Vanessa e o André, né. Minhas irmãs são professoras também. De inglês? Não. A Thaís, a mais velha, ela é professora em uma escola de educação infantil, SEI, né, Centro de Ensino Infantil. E a minha irmã mais nova, ela é professora em uma escola bilíngue. Então, não é que o professor bilíngue, ele não ensina o inglês, ele ensina em inglês, né? Então, toda a minha carreira foi nessas escolas que eu tive que ensinar tudo em inglês, fazer alfabetização bilíngue, ensinava matemática, ciência, geografia, tudo, né? Que é mais complexo, do bom dia ao tchau, inglês, né? Então, é isso. Tá, você me falou de 2 coisas, de 2 lugares que eu amo de paixão, tá? Que é o Ceará e que é a Bahia, né? Isso. Seu pai é baiano e sua mãe é cearense. Isso. Eu fui pro Ceará em 2018 Legal. com a mochila nas costas e fiquei lá 5 anos. Caraca, Não voltei que legal. mais. Então, eu me apaixonei por Ceará. E a Bahia, eu conheci faz 4 anos atrás e quase todo ano eu vou pra Bahia porque eu amo muito. Você nasceu em São Paulo? São Paulo. Mas seus pais veio de lá. Isso. Tá. Você já teve acesso à cultura cearense, à cultura baiana? Como que foi isso? A cultura cearense só aqui em São Paulo, mas a minha família é bem, assim, raiz nordestina mesmo, né? Então, para mim, ter contato com outras pessoas de São Paulo, que tem família em São Paulo, é complexo, né? Porque é uma família grande, que eu conheço todos os meus primos, todos os meus tios, não é aquela família que eu não sei quem é quem. Tipo, fulano teve um filho e eu não conheci, não, conheço todo mundo. Né? Então, eu conheço todo mundo. Eu fui para Bahia o ano passado, fui para Salvador. Foi uma experiência incrível. Não tinha ido ainda? Não. E eu fui em uma experiência que era uma formação para empreendedoras negras. E eu já tinha feito formações para empreendedoras aqui em São Paulo, e eu acho que a visão
empreendedora que eles têm lá é muito mais saudável do que daqui. Então, foi uma experiência que mudou a minha forma de trabalhar, assim, mesmo. Que eu saí de lá pensando mais em ter qualidade de vida. Porque aqui em São Paulo, quando a gente vai em eventos de empreendedorismo, networking, dificilmente você ouve falar em qualidade de vida, né? Em descansar. Sempre Aqui em tem São dois, Paulo três é empregos, né? dinheiro, é quanto você está faturando, quanto que você está trabalhando, você nunca está fazendo o suficiente, etc. Lá não. Lá era assim, você vai honrar seus ancestrais descansando, vivendo, comendo bem, vendo seus amigos. Se o seu empreendimento não está te dando dinheiro suficiente para que você descanse, você tem que fazer outra coisa. Então eu virei uma chave assim do tipo, acho que tem que mudar algumas coisas porque eu preciso viver também. Sim, Né? chega um momento que você precisa dar um... Tá, será que a sua inteligência veio do Ceará? Porque tem uns dados que a maioria dos que passam em universidades são do Ceará, né? E quando eu vi isso, eu falei, nossa, que loucura isso, né? Tipo, por quê? Pela minha visão vivendo no Ceará. A maneira que se vive no Ceará é uma maneira muito tranquila também. Sim. E se você está com a cabeça vazia, tranquilo, eu acho que isso facilita para você estudar e passar numa faculdade, né? Sim. Mas eu vejo também que eles são muito inteligentes. Você acha que a inteligência que você tem... porque eu falo inteligência de aprender inglês, eu sei que o seu método vai ajudar, até eu que talvez seja um pouquinho burrinho, a aprender inglês. Mas eu acho que tem que ser muito inteligente para aprender uma língua diferente que não seja uma língua nativa. O que você me diz sobre isso? Bom, primeiro que eu acho que talvez minha inteligência tenha vindo do Ceará, porque minha mãe é muito inteligente, ela é cearense. Então ela está na segunda graduação, está fazendo História, né? A primeira foi Direito, e ela foi a primeira pessoa de todas as gerações da minha família a entrar na faculdade. Né? Então, teve um peso muito grande ela ter entrado na faculdade, ela fez supletivo, depois fez Educafro, e foi para a faculdade direto, ela era... eu acho que ela era uma das únicas mulheres negras na turma, a única nordestina, né? Então tem esse peso negra maior. Nordestina do Ceará, que lá no Ceará não tem negro, sabia? Mas minha família é. Então sua tem. Família? Então tem. E que é do sertão do Ceará, né? Do sertão do Ceará. Isso, é uma cidade chamada Porteiras, que é perto de Juazeiro do Norte, mas é, assim, distante mesmo, é bem do sertão. Então, eu acho que vem de lá, sim. Minha mãe é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Assim. Se você ficar 5 minutos conversando com ela, você vai aprender sobre várias coisas diferentes. Tanto que ela está fazendo faculdade agora de História por hobby. Né? Ela está, acho que no penúltimo semestre da graduação em História. E ela fala assim, eu não tenho paciência para lidar com a geração Z. Ela é super aplicada, ela é mãe e avó. E aí ela estuda tudo, faz as coisas certinho, tava fazendo estágio, tudo. Eu falo pros meninos, vamos, gente, cadê os trabalhos? E eles falam, eu tava muito cansada, não consegui fazer. Eu vejo que tua mãe, ela influenciou muito a tua família para seguir essa carreira de... Acadêmica, né? Sim. Que você, suas irmãs, né? Sim, mas ela não era professora. Então, assim, ela foi depois que a gente entrou também. Foi seguir um sonho porque ela queria ser advogada mesmo, né? Então, depois que ela já se aposentou, aí ela quis fazer História, mas ela falou que sempre quis ser professora. Ela tem essa veia professora mesmo, né? Então, acho que sim, mas eu acho que não existe pessoa burra, assim, para aprender línguas. Eu acho que não existe. Como professora, assim, eu acho que existem pessoas que têm inteligências múltiplas, né? Tem uma teoria das inteligências múltiplas, acho que são 15 inteligências diferentes. E cada pessoa tem um foco diferente. Então, tem gente que tem mais habilidade, facilidade de aprender línguas, tem gente que tem mais facilidade de aprender coisas mais técnicas, tipo matemática, etc. Tem gente que tem habilidades artísticas, musicais, então depende muito da pessoa. Só que o aprendizado de uma segunda língua, eu acho que também não tem a ver com essas inteligências. Eu acho que ele tem a ver muito com a sua disponibilidade de aprender, a metodologia que está te ensinando e como você se vê nesse aprendizado. Porque quando a gente pensa em aprendizado de inglês ou um falante nativo de inglês, existe um estereótipo de pessoa que a gente coloca na nossa mente. Nunca é uma pessoa negra, nunca é uma pessoa brasileira, é sempre um europeu ou um americano branco.
é sempre um sotaque europeu ou um sotaque norte-americano. Então, vai meio que afastando as pessoas negras do aprendizado de inglês mesmo. Eles logo já se sabotam porque Sim. acham que é impossível. Exato. Tem gente que acha mesmo. Aí eu falo, gente, né? Se é a língua mais falada do mundo, como que vai ser impossível para você aprender inglês? Tipo, Dá para se comunicar, dá para poder aprender. Sim, qualquer idade. Tem aluna de 72 anos. Na tua escola. Uhum. Tá, sobre a questão de você estar na área acadêmica, né? E aí você também falou que é mãe solo de 2 crianças, uma de 10 e uma de 5. 2 meninas. 2 meninos. 2 meninos. César e Joaquim. Ah, César e Joaquim. Como que é, né? Ter uma escola, tá sempre criando conteúdo na internet, sempre em podcast. Sim. Como que é conciliar tudo isso, né? Sendo mãe solo? É complexo, mas eu tenho ajuda, né? Minha mãe trabalhava em uma escola e aí eu perguntei pra ela quanto ela ganhava. Eu falei, mãe, quanto que você ganha na escola? Ela falou, tanto. E ela falava, é muito cansativo, eu queria muito ficar em casa, não sei o quê. Eu falei, então eu vou te pagar quanto você ganha e aí você me ajuda com os meninos por um período. Então, eles ficam na escola, agora eles estão de férias, eu vou diminuir muito minha carga horária de trabalho a partir da semana que vem. Mas eles ficam na escola por um período, né? E no outro, se eu estou trabalhando um evento, alguma coisa assim, eles ficam com a minha mãe. E aí tem guarda compartilhada com o pai deles, né? E aí também tem os dias que eles vão pro pai. E às vezes a família do pai deles também ajuda se eu tenho alguma viagem, alguma coisa específica assim. Então eu consigo muito conciliar porque eu tenho uma visão de maternidade, acho que é bem atual, assim, né? Não sou aquele tipo de mãe para ser uma mãe mártir, uma mãe sofredora. Eu também não quero que os meus filhos se sintam culpados por nada que aconteceu na minha vida, porque eles não pediram para nascer. Então eu penso assim, eu não quero ser uma mãe que fala para as crianças que deixou de fazer as coisas por ser mãe. Porque eu acho que o que impede uma mãe de trabalhar e de viver e de fazer as coisas não são os filhos, é a sociedade. Né? Se a gente tivesse mais apoio, mais políticas públicas para mães, mais coisas específicas para que a mãe consiga ter uma vida, igual o pai tem vida, né? Seria muito mais fácil. Então, eu nunca tive essa visão de que eu não poderia fazer nada por ser mãe. Na verdade, é o oposto. Eu acho que se eu sou mãe, eu posso fazer qualquer coisa, porque a coisa mais difícil do mundo eu já faço. Né, que é a maternar, é muito difícil. Ainda mais sendo mãe atípica, meu filho mais velho é autista. Então, tem muitas coisas envolvidas. Então, eu consigo organizar minha rotina de uma forma que eu possa ter uma qualidade materna junto com uma qualidade no meu trabalho. A única coisa, eu acho que o que mais me salva nisso é eu não ser perfeccionista. Eu não sou perfeccionista em nada. Eu penso assim, antes feito do que perfeito. Porque se eu for, eu vou perder muito tempo nas coisas. Né? Então, eu prefiro não perder tempo nas coisas, fazer o que eu tenho que fazer. E aí, se der errado, eu refaço, etc. Do que ficar tentando ter uma maternidade perfeita, um trabalho perfeito, tudo que eu faço perfeito, porque eu não vou conseguir fazer nada. Tá. A sua mãe fez direito o que tu falou, fez. Né? Essa escolha, né, de inglês, né? Normalmente, as famílias, né? Se a mãe, por exemplo, mãe ou pai fez direito, sempre a família vai seguindo também os filhos, direito, medicina, mesma coisa e tal. E também tem muita questão, se a pessoa é mais pedagógica, da professora, os outros filhos também vai seguindo essa carreira. Como que você, tua mãe direito, mas você virou uma chave e inglês? Como que é não essa? Não foi isso, não. Na verdade... Me explica melhor, vai. Eu prestei a FUVEST, né, que é o vestibular da USP, para Direito. Para Direito. Eu fiz cursinho antes de entrar na universidade. E aí eu queria ser advogada, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, só que eu era estagiária no Tribunal de Justiça. Então eu estava muito dentro desse... Estava seguindo os passos da mãe. Mas eu não quis, eu não passei na FUVEST, acho que foi assim, Deus, não é pra você fazer isso, né? E aí eu fiz o Enem e passei no ProUni e no SISU. Então no ProUni eu passei para Pedagogia e no SISU eu passei para Relações Internacionais em uma faculdade federal. Só que aí eu falei, não, eu vou fazer Pedagogia, eu acho que tem essa veia pedagógica, assim, né? Não tinha professores na família. A minha avó foi professora lá no Ceará, mas eu não cheguei a ter contato com isso, né? Então, mas eu quis fazer direito, sim.
E ainda bem que eu não passei, porque eu acho que eu não ia me identificar com a área. É uma área muito séria, muito formal, e também é uma área, sei lá, eu não sei se eu defenderia alguém que eu acho que está fazendo alguma coisa errada. Eu não teria coragem de fazer isso, então ainda bem que eu não fiz. Não, nada contra advogados, né? Eu acho uma profissão ótima, eu tenho advogadas. Mas eu acho que eu não me identifico em nada assim com essa profissão, então ainda bem que deu errado. Ah, sim. Então você tentou... E eu não escolhi inglês, eu escolhi a pedagogia. Tá, você já falava inglês quando você fez pedagogia? Já o básico, porque eu fui bolsista em uma grande escola no meu ensino médio, né? E eu saí do ensino médio e já fui para a faculdade, então eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu não paguei nada na faculdade, porque eu era bolsista, mas eu não sabia o meu nível, assim, de inglês, né? Eu fiz inglês por 6 meses, por uma bolsa também, uma grande escola. E aí saí dessa bolsa, a professora me deu uns livros antigos, que ela falou que eu tinha muita aptidão para aprender. E aí eu comecei a assistir filmes só em inglês, ouvir música só em inglês, tentar falar inglês. E eu comecei a me esforçar para aprender, porque eu entendia que inglês poderia me ajudar em outras coisas. Eu gosto muito de saber sobre as coisas, sempre gostei. Então comecei a pesquisar, tipo, salário bilíngue de tudo. E é sempre muito maior. Tá, pra gente que tá vendo a gente aqui no YouTube e também no Spotify, como é que se identifica o nível de inglês pra você? Existem testes, e eu recomendo fazer testes, tá? Mas os testes, eles identificam um nível muito técnico de inglês, né? Acho que também tentar falar inglês também dá para definir os níveis, né? Então, tem nível... a minha escola segue o CEFR, que é o Quadro Comum Curricular de Cambridge. Então, de Cambridge são 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o A1 e A2 são os níveis básicos, B1, B2 intermediário, C1 fluente e C2 nativo. Eu já estou no C2. Nativo. Né? Isso. Mas até chegar no C2 foi um processo. Tá, o nativo quer dizer que você fala o inglês, se você estiver falando um Igual a gente inglês... está conversando aqui. Ah, sim. E não tem sotaque, nada. Sotaque tem. O sotaque vai ter da língua original. E eu acho ótimo. Assim, eu acho que é um absurdo ter curso de treino de sotaque, ou você tentar falar com sotaque diferente, porque você não vai conseguir. Então, o nível, ele não tá na forma como você tenta fingir que você não é de onde você tá. Ele tá na forma como que você se comunica. Sim. Eu tive no Peru o ano passado, eu conheci uma menina, que inclusive era aqui de São Paulo, e o inglês dela falando era perfeito. O inglês dela falando, ela estava travada, né? Só que ela era perfeita na escrita. Na escrita. Tá. Só que ela era travada no inglês falando, porque ela não falava, né? Ela escrevia perfeitamente, usava perfeitamente. A sua metodologia ajuda a desenvolver essas duas questões? Na verdade, tanto... as 4 habilidades, não só a escrita. As 4 habilidades escuta, fala, leitura e escrita. Então, não dá para você ser fluente se você só sabe falar. Você tem que saber escutar, entender, falar e ser compreendido, ler e entender o que você leu, e escrever e se fazer entendido quando você escreve. Tá, o que mais as pessoas te procuram? Para falar. Para falar. Porque não adianta você aprender inglês e não aprender a falar, né? O que vai te ajudar você estar em outro país e ter que ficar escrevendo ao invés de você conseguir se virar falando? Nossa. Então, você precisa muito desenvolver a fala, mas a gente desenvolve todas as habilidades mesmo. Porque assim, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é programador, né? Ele não sabe falar. Mas ele entende de programação. Escrever. Isso. Né? Porque porque está no contexto, né? Está no contexto dele. Se está no contexto da nossa vida, a gente consegue desenvolver essa habilidade. Tem muita gente que fala assim, eu entendo tudo em inglês, mas eu não sei falar. Se você entende tudo, você sabe falar sim. Você só não fala porque você tem vergonha, ou você tem medo, ou você tem alguma questão... própria. Porque se você entende, você consegue reproduzir aquilo que você entendeu. Aí eu bebo e eu consigo falar, né? Então. Aí eu lembro tudo, né? Quando o que eu aprendi. Eu acho que tu perde a vergonha e tal, né? Isso, exato. Eu acho que a vergonha está muito ligada ao contexto brasileiro de aprendizado de inglês, que é elitista, né? Então, você sente vergonha de não falar inglês direito, por quê? Tipo, você tem vergonha de errar? Mas por que você tem vergonha de errar? Até chegar, tipo,
na raiz do problema, você vai ver que é um problema de status mesmo, tipo, se eu não falar o sotaque certo, vão achar que eu aprendi em qualquer lugar. Se eu falar o sotaque britânico, vão falar que eu aprendi na escola inglesa lá, que é caríssima. Se eu falar o sotaque americano direitinho, vão achar que eu tenho mais dinheiro. Tem isso também? Com certeza. Dependendo do sotaque, tem a ver com a escola que você aprendeu? Que é a escola de elite, assim, né? Que é uma das escolas mais caras. Que o povo fala assim, eu aprendi na cultura inglesa. A cultura não sei o quê. Porque é uma escola que a mensalidade é cara. E sempre foi uma escola de referência para o ensino de inglês mais de elite. Então, se você fala o sotaque britânico no Brasil, nossa, essa pessoa tem dinheiro. Pagou quase R$ 1.000 no curso de inglês. Né? Então, a vergonha e o medo de falar inglês está mais relacionado a questões pessoais e sociais do que a pessoa não saber falar, se a pessoa entende, né? Então, eu gosto muito de tentar quebrar essa barreira, assim, dessas questões, porque eu trabalhei em escola elitizada, né? Eu trabalhei em escola que a mensalidade era R$ 10.000 e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, você fala inglês? Onde você aprendeu? Aí as outras professoras, eu fui para Irlanda, fui não sei o quê. Tipo, as professoras que estavam naquela escola fez intercâmbio e voltaram e dá aula. E eu não, então eu ia de ônibus, era todo outro contexto, né? Mas eu nunca tive vergonha da minha origem, eu acho que essa minha crítica social me ajuda muito, assim, meu olhar crítico para a sociedade me dá muita autonomia e autoestima de poder me posicionar nos lugares. Então, eu não tenho vergonha de falar inglês com sotaque brasileiro, nem se eu estiver falando com Trump na minha frente, porque o nosso contexto é diferente. Então, ele que deveria ter vergonha de vir para o Brasil e não falar português. Entendi. Então, eu não vou ter vergonha. Karina, você abordou uma coisa muito interessante que tem a ver, né, tanto com a cultura negra, com viver aqui em São Paulo, que começa a trabalhar muito cedo. Sim. Né? Então a gente começa aqui como trainee. Eu sou mineiro de Minas, mas eu vim para cá com 13 anos de idade, no interior de São Paulo. E a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu já trabalhava em Minas, mas aqui é normal a gente ter essa rotina, né? Tanto o homem, tanto a mulher. E aí você começou a trabalhar com 15 anos, como explicou, e trabalhou bastante tempo também em escolas, né? E aí tu virou uma chave, né? Como que é, né? Pelo que tu me abordou aqui, você pode me corrigir, toda a família hoje ainda trabalha em uma empresa. Como que foi virar essa chave para empreender? Para empreender, porque tu estava ali no nível seguindo passo a passo da família, né, da cultura, e do nada tu fala, vou ter que empreender. Como que foi virar essa chave, além de tudo, sendo uma mulher negra, né? Não tem como a gente não falar sobre isso, né? Que empreender numa área tão complicada que é inglês de branco, e você decide empreender nessa área. Eu já tinha muito tempo ensinando inglês, né? Ensinando em inglês também. E eu nunca tinha pensado em empreender, na verdade. Eu não queria empreender. Eu tinha ranço de empreendedor, porque eu tinha ranço da mentalidade empreendedora, meritocrática, de tipo, é só acordar 5 horas da manhã, fazer o milagre da manhã, ter uma rotina, é só você querer que você consegue. E eu falava assim, mano, esse povo é doido, tá vendendo uma ideia que não existe, não sei o quê. E aí, em 2020, meu filho nasceu, o Joca, e ele nasceu com uma síndrome raríssima, que é uma malformação vascular. E aí, ele tem que fazer um tratamento no Hospital das Clínicas e no Instituto do Câncer. Não é que ele tem câncer, mas é que eles tratam síndromes raras lá também. E aí, eu fui conversar com a escola que eu trabalhava, antes do final da minha licença maternidade, para pedir para mudar o meu horário, para eu conseguir levar o meu filho nos tratamentos. Aí eu falei, não vai atrapalhar nada, o tratamento é só pouquinho tempo, se eu ficar meio período eu consigo, não sei o quê. E eu não pensava em sair. Eu pensava assim, eu sou uma boa professora, eles gostam do meu trabalho, eu tenho certeza que eu vou continuar. Voltei da licença da maternidade e no outro dia fui demitida. Então você começou a empreender porque foi demitida. Aí eu falei, eu não quero mais voltar a trabalhar em escola, mas eu também não sei fazer outra coisa, então eu vou empreender, porque eu não queria mais voltar a trabalhar em escola. Escola é um ambiente extremamente tóxico para trabalhar, é muito competitivo, é muito difícil, assim. Então eu falei, eu não quero mais, eu gosto de ser professora, eu quero seguir nisso, mas fazendo o que eu quero. E aí eu virei essa chave, mas pela raiva. Eu acho que a raiva me motiva muito.
Assim, toda vez que eu sinto raiva, eu faço alguma coisa. Falo, não vou Não te ficar... desafia, porque isso vai fazer você... É isso, eu não vou ficar triste, eu vou me movimentar, então vou usar a raiva como um combustível. E foi o que eu fiz, então comecei em 2021, em janeiro de 2021, comecei a postar coisa na internet, dica de inglês, etc. E aí eu comecei com 3 alunos em janeiro de 2021, já em dezembro tinha 150 alunos, do mesmo ano. Tá, na força do ódio. Na força do ódio. Tanto que na internet eu falava, assim, coisas que professores de inglês não falavam também. Então, acho que isso ajudou a criar uma persona do meu curso, né? Então, eu falava, tipo, por que você tem que aprender inglês? Aí as pessoas falavam assim, é porque eu vou crescer na carreira. Não, mas por que você tem que aprender inglês de verdade? É o meu celular. Não, pode continuar. Pode continuar, tá bom. Sim. Por que você tem que aprender inglês de verdade? Aí eu explicava sobre imperialismo linguístico, tipo, por que é inglês não português? Né? Sobre o histórico do inglês no Brasil, sobre por que só 1% da população fala inglês, todas essas questões. E aí isso foi criando a personalidade do meu perfil nas redes sociais e do curso de inglês em si. Então eu falei, eu não quero ser uma professora igual às outras, e eu quero criticar o que eu faço. Então, eu critico muito o ensino de inglês e acho que tá tudo bem. Tá, então a rede social também, né? Impulsionou. Também a sua carreira. Sim, total. Tá. Hoje na tua escola, tu dá aula também? Dou poucas aulas. Dá poucas aulas. Ainda bem. Porque o ano passado eu dava 12 aulas por dia quase. Tinha dias que eu dava 12 aulas, tinha dias que eu dava 10, 8. Então, eu tinha muito medo de contratar gente e aí eu tive que contratar, porque senão eu ia ter que fechar, não estava dando conta, né? Então, hoje tem 9 professores. Tá, e aí você vai ensinando a sua metodologia para os professores, para elas replicarem. Só que como eu sou a cara da escola também, e as pessoas vêm para a escola querendo fazer curso comigo, eu dou aula de conversação. Então, todas as turmas têm 2 aulas de conversação comigo por mês. Então, continuo dando aula. Tá, quando eu conheci você pela primeira vez, né? A gente foi no Black Coffee, né? Isso 2 anos atrás. Eu estava passando aqui para São Paulo, eu não morava ainda. E aí eu fui convidado para ir no Black Coffee. E ali, eu confesso que foi a primeira vez que eu tive acesso a uma reunião onde tinha negros. Ai, nossa! Né? Porque até então a gente sai e começa a empreender, os negros não se reúnem, né? Então você sempre está numa mesa com pessoas brancas e tal. E ali no Black Coffee, era o primeiro Black Coffee ali, e a comunidade ainda existe até hoje. E aí eu vi que você, né, depois a gente conversando, você estava no primeiro Black Coffee, né? E como é que é para você, né, falar de inglês nesses encontros que você tem, tá? Para pessoas negras, que eu sei que você vai muitos encontros de pessoas negras e também de pessoas brancas, como que é você falar sobre isso nessas rodas, tá? Eu acho que é importante porque a gente está lidando com muitas questões, assim, muito profundas, né? Acho que tudo que envolve ser negro no Brasil nunca é raso, né? Sempre tem o que é razoável, que a gente consegue ver, e tem as outras questões. Então, eu sempre chego com muito respeito também e eu falo para as pessoas, quando eu vou dar uma aula ou uma palestra ou algo do tipo, se você não entendeu em inglês, eu vou traduzir, e se você quiser responder em português, pode responder também. Porque, geralmente, nesses momentos que são eventos, etc., não é uma aula, né? A pessoa não vai sair de lá fluente. Então, eu quero mais que ela se sinta à vontade para poder tentar falar alguma coisa em inglês do que ela levante e saia, sabe? Levanta e vai embora. E nesses locais que tem só pessoas negras, eu foco muito em conteúdos afro-referenciados. Então, eu trago... Tem um inglês de negro? Tem. Tem, por exemplo, nos Estados Unidos chama African American Vernacular English, que é o inglês vernacular, né? Que tem o português de negro também, já te explico. Mas tem. E tem o inglês dos países da diáspora africana, tipo da Jamaica, que é um país que a língua oficial é inglês. Tem o inglês do Haiti, que não é o inglês a língua oficial, mas eles falam inglês. Tem de Barbados, da Nigéria. Então, tem muitos países negros que falam inglês. Da África do Sul. Foi colonizado pela Inglaterra, né? Exatamente. Que ainda são, na maioria das vezes. Exatamente. E a gente não tem acesso a isso. Então, eu trago isso no meu curso também.
O sotaque da Jamaica se chama pátua. Eles não falam que eles falam inglês, eles falam pátua. E aí o pátua tem a palavra saudade, por exemplo, que a gente aprende que não existe saudade em outras línguas. Então, depende muito da visão que você tem. Eu comecei a trazer essas referências dos países da diáspora africana porque eu tenho muitos alunos negros e eu estou muito nesses eventos. Então, eu comecei a pensar, cara, as pessoas têm que ver outras pessoas negras falando inglês também. Só que a referência americana que a gente tem do inglês é muito estereotipada. Né? Então, são os rappers, não sei o quê. Não, eu quero também outros países. Vamos sair um pouco do sonho americano, pensar fora da caixa, porque se tá só no sonho americano também tem um problema aí. Vai uma pergunta polêmica aí. A tua escola só estuda negros ou brancos também? Não, todo mundo. Todo Negros mundo é e brancos. bem-vindo. Todo mundo pode entrar. A gente tem alunos brancos, alunos negros. Mas se a maioria tá ali, eu tenho que representar essa maioria dentro da metodologia e nas aulas que eu dou. Sim. Porque o que acontece? Você vai em um curso de inglês de uma escola de referência, essas escolas mais antigas, você não vê nada que fale sobre pessoas não brancas no contexto da aula. Independente, sei lá, não fala sobre indígenas, não fala sobre japoneses ou pessoas amarelas, não fala sobre pessoas negras, não tem nada. E se fala é estereotipado. Então, quando você pensa em uma escola de inglês, não tem nada que fale sobre você, por exemplo. Você vai ver as referências de um curso de inglês. Eu não acho nem só que representatividade de imagem, mas de contexto. Tipo, o contexto que a gente aprende nos cursos de inglês comuns é um contexto que nem fala sobre o Brasil, nem fala sobre quem você é, de onde você veio, o que você faz. O que você está abordando é muito importante. Eu fiz inglês, foi na CNA, 2 anos. Só que eu me senti fora da caixa d'água ali. Eu falei, isso não é pra mim. Entendeu? Porque... Tipo, não tem nada a ver comigo isso. Exatamente, porque isso também é linguagem. A gente chama de multimodalidade, quando é uma linguagem que não é falada, mas está mostrando que aquilo não é para você, que você não pertence àquele lugar. Então, você vê um curso de inglês que não fala sobre nada de referência negra, nem em fevereiro, que é o Black History Month, nem em novembro, que é o Novembro Negro, tem alguma coisa errada. E aí tem gente que fala assim, mas você só quer focar na cultura negra? Não, a gente fala sobre tudo. Mas a gente sempre vai falar de acordo com o aluno que eu tenho, não sobre o que eu acho que o aluno tem que aprender. O que eu acho que o aluno tem que aprender é a questão da gramática e vocabulário que a gente vai abordar dentro desses temas de aula. Então, é isso. Então, tem a gramática e o vocabulário de cada nível que a gente vai abordar, inevitavelmente. O curso ele tem começo, meio e fim, não é uma coisa que eu inventei na minha cabeça, né? São muitos estudos e pesquisas em cima disso. Mas dentro desse começo, meio e fim, eu vou estar sempre colocando o aluno em protagonismo. Tá, sobre essa questão de começo e meio e fim, né? Porque a pessoa, ela vai procurar um inglês e aí ela pensa, quanto tempo eu vou demorar aqui para mim estar formado? Vamos lá, usando uma linguagem de faculdade, né? Que as pessoas hoje, ela entra na faculdade assim, daqui a 4 anos eu estou formado, né? Sim. Não quer dizer que a pessoa explorou o máximo possível daquela faculdade. Muitas vezes a gente sabe que não explorou nada, né? Só tá lá. Mas no inglês não tem como a pessoa conseguir bular isso, né? Porque na faculdade, sim, tem como. Se passar as notas lá e tal, consegue sair da faculdade sem saber nada, ir para o mercado, procurar um serviço, aí depois descobrir que não sabe nada e tem que repreender novamente na empresa, né? Isso não é papo de empreendedor, não, que as pessoas falam assim, não tem pessoas qualificadas. Não tem, porque fica 4 anos na faculdade e não se dedica ali, e quando sai, fica difícil para poder colocar em prática. Só que no inglês não tem como a pessoa falar, estou formado em inglês, só que não sabe falar. Como que é? Quanto tempo demora, mais ou menos? Para fluência é entre 1.500 e 10.000 horas de prática ativa de inglês. Então, não é 1.500 e 10.000 horas você ouvindo música em inglês. Você tem que ter uma prática ativa. Se você está ouvindo, só ouvindo, vai entrar pro ouvido e sai pelo outro. Então, 1.500 horas já é bastante tempo. 10.000 horas, pior. Mas dentro do meu curso são... Eu não computei as horas ainda, mas são 3 anos. De você entrar no básico e sair do avançado. Certo. Se você fizer o curso direito, né? Porque também tem isso. Não adianta pagar o curso, não aparecer na aula, só assistir a gravação, não participar das conversações, não fazer as lições. Porque
a nossa parte do pedagógico a gente faz, agora o aluno tem que fazer a dele. Aí eu sou muito curioso, aí eu vejo algumas diquinhas na internet, no YouTube e tal, que eles falam, para você falar inglês você precisa saber 1.500 palavras, tá? Não. Explica isso para as pessoas que ficam vendo muito vídeo na internet, né? Que com 1.500 palavras você já fala. Já é fluente. Porque na verdade eles falam assim, não, com 1.500 palavras você consegue falar qualquer língua. Se você aprender 1.500 palavras russas, você vai aprender. Se fosse assim, tava bom. Assim, a internet, ela dá uma visão pra gente de aprendizado muito errada, que não existe, né? Todo mundo está em um contexto social que trabalha, que estuda, então todo mundo quer métodos rápidos de tudo. E aí eu já vi método de 1.500 palavras, eu já vi método de 6 meses para ficar fluente, do zero à fluência em 6 meses. Eu já vi método de 21 dias para destravar o inglês. Gente, não existe isso. Não existe método rápido no processo de aprendizagem, porque o processo é um processo. Então, é uma coisa que precisa... como uma criança que está aprendendo português, né? Aprendendo português, aprendendo a falar, né? Tem um ciclo de aprendizado. Então, não dá para você pular esse ciclo, falar em 21 dias, em 6 meses. O professor que ganha milhões falando que vai ensinar você a ficar fluente em 6 meses, não ficou fluente em 6 meses. Mas ele está ganhando dinheiro com o seu desespero. Isso é uma coisa que eu não faço. Tipo, se a pessoa fala assim, eu vou entrar no básico. Nossa... Eu amo responder essa pergunta. Tipo, eu vou entrar no básico e não avançar em 6 meses? Eu olho pra pessoa e falo, você acha que você vai? Olha bem pra minha cara. E fala se você vai ficar fluente em 6 meses. Eu não preciso nem responder. Não sabe nada e quer... Sair do básico em 6 meses, sim, do zero. Mas ficar fluente em 6 meses, não, é impossível. Eu acho que é até um desrespeito com a profissão de professor de inglês e com as pessoas que tiveram um processo de fluência, sabe? Você falar para alguém que a pessoa vai ficar fluente em 6 meses, do zero... Gente, acho que é até assim, você está questionando a inteligência das pessoas que estão comprando o seu método. Tá, mas isso talvez seja vendido porque as pessoas gostam de comprar... Porque as pessoas gostam de coisas fáceis. Ninguém gosta de se esforçar para nada. E eu acho que, eu sinto muito, assim, a pessoa vai ficar comprando vários métodos diferentes que são mentirosos, até ela chegar a uma escola que ensine. Tá. Você tem 2 concorrentes muito fortes, né? Que é o concorrente do digital, vários cursos que são lançados na internet, né? E você também tem um concorrente de grandes escolas que tem nome no mercado, né? Como que a Karina se comporta no meio desses tubarões, né? Porque são 2 mercados de tubarões que estão ali para sangrar você. Como que você se comporta no meio deles? Eu tenho muita confiança no que eu faço. Eu não tenho medo nenhum de lidar com grandes empresários. Eu acho que às vezes eles me olham assim, veem uma mulher jovem e querem... Já me ofereceram, eu vou te dar 100 mil para você fazer essa empresa. Que eu dei até risada da pessoa, porque 100 mil não faz nem cócega. Mas assim... eu tenho muita confiança no que eu faço. Eu acho que competição é normal no mercado, né? Ter concorrentes é normal também, porque eu sei que ninguém ensina inglês do jeito que eu ensino. E eu também sei que hoje na internet eu virei uma referência. Então, no ensino de inglês, para o público que eu tenho, não é me achando, não. Porque quando eu comecei, ninguém falava de inglês do jeito que eu falava. E muitos professores comentavam nos meus vídeos, etc. E hoje os professores falam também sobre sotaque, sobre valores acessíveis, que todo mundo falava, não é para ser acessível, inglês não é para qualquer um. Eu falava, inglês é para qualquer um, sim, porque é a língua mais falada do mundo. Se não fosse para qualquer um, não seria. Essa ideia do Brasil, que inglês não é para qualquer um, é só para afastar pessoas pobres de aprender. Só que eu sempre bati de frente com isso e eu nunca mudei o meu discurso porque o mercado mudou. Eu nunca aumentei o valor para ficar inacessível para ninguém. Eu nunca mudei o meu discurso sobre sotaque, sobre metodologia. Eu sempre mantive a mesma postura. Então, eu não tenho medo nenhum, assim. Eu acho que eles que deviam ter medo de mim. Eu vi que você é muito apaixonada por ensinar inglês, né? E eu também sou muito apaixonado pelo que eu faço. E você colocou num ponto aí que eu achei muito interessante. Quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente não quer abrir mão daquilo por dinheiro, porque parece que é nossa missão, né? Pensando um pouco como empreendedora, a Karine, abrir espaço para investidor?
Ah, sim, mas depende muito. Depende se ele tem uma visão alinhada comigo. Eu acho que não dá para aceitar qualquer proposta porque preciso de dinheiro, sabe? Eu acho que precisa ter um alinhamento ideológico, no meu caso. Porque eu sei o que eu construí nesse tempo. Eu não deixaria alguém entrar e destruir o que eu Mudar tudo fiz e mudar porque, tudo, sabe? tipo, colocar a Karina ali como só mais um acionista da empresa e Isso. querer controlar todo o É, para processo. mim não dá. Então, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu construí, eu tenho muita segurança nisso. Então, Você é controladora? não é que eu sou controladora, é que eu abri uma escola do zero e Sim. fiz ela crescer. Então, não é que eu quero controlar, eu quero que ela continue crescendo. Então, não dá para colocar qualquer pessoa só pelo Tem que dinheiro. seguir essa metodologia que você É, acredita. sim, com certeza. A questão não é só o dinheiro, a questão é a É, metodologia uhum, aonde as pessoas vão chegar com exato. Eu isso. acho que o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, né? Então, a gente faz um bom trabalho, desempenha bons treinamentos para as professoras e o dinheiro vem com isso. Mas não é qualquer pessoa que vai fazer brilhar os olhos por causa de dinheiro, não. Tá, eu tô te perguntando isso porque normalmente quando a gente começa a empreender e a gente tem um projeto como o seu, né? Surge muitas pessoas, né? Te fazendo proposta a todo momento, né? E ele chega e assim, se você não tiver pulso firme mesmo e saber o que você quer, você acaba cedendo e virar empregado da sua própria empresa porque tu tem um acionista ali que está ditando as regras, né? Sim, Então isso é muito importante a gente ter essa posição, né? E eu acho que o que dá a clareza é você saber aonde vai chegar a tua escola. A gente está falando da tua escola, mas a gente não falou o nome da sim. tua escola, né? A escola chama Cash. Cash. Não com C de dinheiro, com K, por causa do meu nome, Cash. Cash. Isso. Cash é de dinheiro. Não. Não, é do meu nome, Karina Santana. Aí coloquei o CH por conta da sonoridade, Cash. Karina Santana Cash. Cash. Isso. Cash. Mas tem algum significado em inglês isso? Não, Não? Não é só, é só o nome. só um trocadinho mesmo? É porque tinha outro nome, chamava Karina Me Ensina, mas eu quis desassociar do meu nome também e para fazer um registro de marca para patentear também não dá para ter nome próprio. Ah, sim. Então eu mudei, a gente fez todo um estudo e aí a gente colocou Cash. Cash. Então, a escola chama Cash. Cash, K-A-S-C-H. Cash Nossa. Online. Ah, sim. E no seu Instagram, como que as pessoas te encontram? Cash, K-A-S-C-H, ponto, Karina. Ah, sim. Tá. Voltando na tua escola, tá? A gente está terminando aqui 2025, né? Qual que são os seus planejamentos para 2026, né? Para a escola, né? E também na tua vida profissional também, porque tua vida não resume só a escola, tem todo um contexto por trás da Karina, mãe, da Karina empreendedora, né? Tem, para a escola, assim, a gente tem metas altas para o próximo ano e a gente também tem lançamentos específicos. Então, agora a gente está com matrículas abertas para o curso regular e para o curso acessível. Então, são 2 cursos diferentes dentro da nossa plataforma, todos com aulas ao vivo. Mas a gente tem outros cursos que a gente vai lançar no próximo ano. Então, vai ter um clube de leitura, vai ter conversação, só clube de conversação, inglês jurídico também. E a gente quer também melhorar os nossos treinamentos para as teachers. Não que tá ruim, tá ótimo, mas sempre tem algo a As melhorar. teachers as professoras. As professoras, isso. Agora, no âmbito pessoal, eu não sei ainda, eu tô exausta, nem consegui pensar. Porque é tanto trabalho, assim, que eu quero só finalizar o ano, se bater as metas e começar 2026. Então, ainda não pensei em nada de pessoal, só pensei na escola mesmo. Tá. Um filho de 10 anos já consegue já ver aonde a mãe chegou, né? Você conversa muito com seus filhos. Sim. Tá? Ontem, inclusive, ele ficou na casa do pai dele, aí eu fui buscá-lo. Eu tinha ido para dar uma entrevista em outro podcast, né? Na hora que ele entrou no carro, ele falou assim: "E aí, como foi seu dia? Você foi a algum evento exclusivo? Foi para um canal no YouTube? Fez algum podcast?" Aí eu falei: "Fui". Aí eu contei o meu dia, ele adora saber. Toda vez que tem alguma entrevista ou que tem alguma matéria na TV, alguma coisa, ele gosta de assistir. Então, ele gosta
de estar presente nisso. Eu acho muito fofo. Teve uma vez que eu tava de terno, assim, né, me preparando para dar uma palestra. Aí ele falou assim: Nossa, mãe, você tá parecendo uma chefe. Eu falei: Eu sou chefe, filho. Ele: Então por que a gente ainda é pobre? Porque também eu sou muito consciente, assim, né? Tem muita gente que fala assim: Ah, você já empreende há anos. Cadê seu carrão? Cadê? Eu falo: Gente, não é assim que se gasta dinheiro. Parece que o empreendedor tem que, além de empreender, ele tem que ficar mostrando, né? Os resultados do meu empreendimento, eles se mostram em coisas mais específicas, assim, na escola dos meninos, nos tratamentos deles, enfim. Mas eu não sinto necessidade de ficar ostentando, porque é algo a longo prazo, né? Então, Isso tem a ver com a questão do investimento, Karina, porque as pessoas, todas as vezes que elas querem mostrar alguma coisa, é questão de investimento. E eu sim, vejo que não existe um investimento melhor, né? Eu defendo uma tese de investimento, que o melhor investimento é a experiência de vida, né? Essa é a minha tese, que você vai levar para sempre, né? E aí tem outros investimentos que eu defendo também, mas eu defendo também a pessoa investir na educação, sim. que não é falado, né? Porque quando se fala em educação, estou estudando e tal. Que quem investe é só quem investe na bolsa ou só quem está com carrão, aquele lá é investidor e tal. Mas se você, por exemplo, tem uma profissão e você aprende inglês, você está investindo e você pode aumentar ali o teu salário, porque tu fez um investimento no inglês. Tem essa questão, você agora está empreendendo. Você vê essa necessidade de ser cobrada, a Karina é empresária, agora ela tem que mostrar que está bem, Eu sinto, mas eu não ligo, não. você fica tranquilo. Fico, eu acho que eu não tenho que provar nada pra ninguém, assim. Eu acho que vai muito da expectativa do outro, né? Porque quem não empreende acha que empreender é muito fácil, ganhar muito dinheiro é muito fácil, ficar milionário é muito fácil. E não é tão fácil assim, né? É muito trabalho, ainda mais empreender na educação, né? Porque a educação é sempre um investimento a longo prazo. Não é um produto que você comprou e você vai usar hoje, né? É algo que você vai ter que também se esforçar e vai demorar um pouco para você ter sucesso nesse investimento, né? Então, as pessoas esperam muitas coisas, mas ninguém tá na minha pele, então, você tem que ter um carrão, tá bom. Cadê Você, o seu? você fala inglês com seus filhos? Falo. Eu estou te perguntando muito dos teus filhos, porque eu Uhum, acredito que você inspira muitas mulheres solos, uhum. né? Empreendedora e professora. E como é que é para uma mãe solo, né? Que tem filhos, né? Talvez não consegue pagar uma escola de inglês para o filho. O que ela pode fazer para ajudar essa criança para ela começar a se familiarizar com o inglês? Talvez não aprender, mas familiarizar com o inglês. Que você tem alguma dica? Eu acho que colocar filme e desenho em inglês para as crianças é o principal, assim, músicas em inglês também. Tentar buscar referências também de inglês, tentar aprender e ensinar para as crianças, porque no YouTube tem aula de inglês, né? Então dá para colocar no YouTube também aula de inglês, eu não sou contra isso. E colocar na vida das crianças de uma forma leve, divertida, para não ser algo que traumatize essas crianças. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, né? E ele fala inglês, só que ele nunca foi para escola. Ele fica vendo ele vê tudo em É inglês isso. e espanhol, né? E aí o ano passado eu passei na América do Sul viajando, eu falei: "O tio sabe falar espanhol, e tal. Então fala comigo então, tio." Aí eu falei: "Só que eu não sei falar espanhol Uhum, fluente. Eu falo algumas coisas, né?" "Tá errado, tio. Você tá errado, tio. Eu vou te que mostrar pra você bonitinho. que tá errado, tio." Eu falei: "Não, tá certo. Não, tá errado." Aí ele foi lá no YouTube e buscou: "Tá vendo, tio? Você não tá falando certo." Eu falei: "Nossa, que geração que a gente tem hoje, né?" Tipo, ele ficou confrontando comigo a maneira que eu estava falando que estava errado, né? Porque ele sempre vê todas as coisas em inglês. Você acha que isso, claro, talvez não vai falar fluente aprendendo assim, né? Mas você acha isso junto com a metodologia de ensino na escola? Ele vai conseguir falar fluente? Porque, por Vai, com exemplo, na certeza. internet ele vai aprender com muito sotaque, que Uhum. nem você aprender o português. De é, Portugal, sei lá. Exatamente. Você acha que com a escola isso vai ajudar? Muito, ajuda demais, porque quanto mais contato você tem com a língua, melhor você fica, né? Porque a criança ainda está nesse processo de aprendizagem da própria língua. Então, a gente aprender
a falar a nossa língua, a gente escuta e reproduz. Ele vai escutar o inglês e vai reproduzir também. Então, por isso que algumas escolas de inglês têm métodos que você fica 10 anos aprendendo, porque eles invertem a lógica de aprendizado de línguas. Porque a lógica é, ouve, aí você reproduz o que você escuta, aí você entende essa reprodução e entende a fonética para você conseguir ler. Então, juntar as letras na sua mente e fazer a leitura certinha, porque a fonética é diferente. Então, a escrita, às vezes você lê uma palavra, aí você lê em português, não faz o menor sentido, que tem um monte de letra, mas quando você entende inglês, faz sentido e depois você escreve. Tem metodologia de inglês que primeiro você escreve, depois você lê, depois você escuta, depois você fala. Por quê? Porque aí você vai ficar muito tempo aprendendo inglês e pagando para essa escola, porque a lógica de aprendizagem é invertida. Então, para uma criança que está assistindo YouTube, ouvindo música, ouvindo coisa em inglês, é a fase perfeita. Porque aí eles vão ouvir e tentar reproduzir aquilo que eles escutaram. Tá, e os cursos gravados? Eu não gosto, eu acho que é jogar dinheiro no lixo, né? Porque você está fazendo um curso de inglês gravado, você está falando inglês com quem? Em qual momento? Você está aprendendo a teoria e a técnica da gramática, mas em qual momento você está usando isso? Então, eu acho que depende muito do curso. O meu curso de inglês tem aulas gravadas, mas todos os cursos são ao vivo. As aulas gravadas são essas aulas teóricas. Então, a gente vai ter, sei lá, uma aula de verbo to be. Ao invés de da gente ficar 30 minutos na aula ao vivo, falando o verbo to be, você vai utilizar assim, 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 a estrutura do verbo é essa, etc. Não, já tem uma gravação sobre isso, mas você vai praticar isso na aula ao vivo. Tá. Por exemplo, a pessoa de São Paulo, ele pode ir até a sua escola fazer o curso. Se não é de São Paulo, como que seria? Online. Na verdade, todos os cursos são online. A gente tem uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares e caso a pessoa tenha interesse em fazer presencial, ela faz lá. Mas todos os cursos, eles são 100% online na nossa plataforma e ao vivo na plataforma com a professora. Tá, então quando faz presencial, ele vai até uma escola e tem um professor lá. Isso. E aí, se é online, tem horário? Ao vivo, tem horário de aula, de nível, tudo. Ah, sim, a tabelinha de horário. Isso. Nunca fiz essas coisas Isso, assim, tem não. sim. Então, cada nível tem o seu horário, a sua professora. É tipo um encontro, então, como se fosse uma reunião. E quanto tempo de aula que é essa? 1 hora de aula. Todo dia uma hora, depende do curso. Isso, então tem o curso regular que são 2 aulas por semana e o acessível que é 1 aula por semana. É 1 aula por semana, 4 aulas por mês, isso. Tá. É o suficiente para... Não, mas nem 2 aulas, né? A gente tem em todos os cursos também 2 aulas extras de conversação. Então, no curso regular você tem 10 aulas por mês e no acessível 6. Tá, mas assim, essa aula ao vivo, só para poder entender, talvez seja até uma pergunta burra. Eu e a professora, ou tem estou uma numa turma. sala de aula com várias pessoas? Isso, uma turma de no máximo 10 alunos. Ah, sim. Tá, então nessa aula não tem como eu ficar fazendo perguntas? Dá sim. Sim, Dá é pra pra fazer isso. A aula ao vivo é pra perguntar, é pra falar que não entendeu nada. Não dá pra ficar com vergonha de não utilizar o seu investimento. Então, tipo, se você não entendeu, você tem que falar. É pra isso. Tá. Se a pessoa não se sente confortável, tá, em fazer uma aula em grupo de 10 pessoas, porque a pessoa é tímida e tal, tem a possibilidade dela fazer uma aula individual? Tem, mas eu acho que é aí que ela tem que fazer em grupo, porque o individual te deixa muito na zona de conforto. Você não se expõe. Então, a aula em grupo, ela é muito importante porque você sai da sua zona de conforto e você consegue lidar com outras pessoas também. Tem outras pessoas ali que ficam... Isso, eu acho que é melhor. Para quem é tímido, faz aula em grupo, sim. Não fica na zona de conforto, porque senão você não vai se expor em outros ambientes. Tá, ou a pessoa também, ela pode fazer aula em grupo, e né? Individual. E fazer uma aula individual para poder praticar mais ali e tal. Isso, tem essa possibilidade. Ela se sentir um pouco mais à vontade. É uma opção. Dá para fazer isso também? Dá. Tá, interessante. Outra coisa que eu quero te perguntar sobre essa questão agora do lançamento para 2026 dos cursos que você vai lançar. Sim. Os cursos que você vai lançar, só para adulto, para criança? Nesse momento a gente está fazendo matrícula para os adultos, tá? Então, as matrículas começaram em novembro e terminam no final de janeiro, né? Porque aí as aulas começam em fevereiro. Quem faz as matrículas agora tem acesso a aulas gravadas, tem acesso a
mentorias em grupo também, agora em dezembro e em janeiro. Então, não fica sem nada, tá? Mas são 6 mensalidades independentes se você entra em novembro ou em janeiro, né? E aí, a partir de fevereiro, a gente abre as aulas para as crianças, porque eles já sabem quais são os horários da escola, então a gente consegue organizar. Tá. Para você, tá? Como é que foi, né, virada de chave e qual que é o conselho que você dá para uma mulher negra na área do empreendedorismo? O que você acha que deve ter para isso? Eu acho que as mulheres negras empreendedoras, primeiro que você precisa estudar o seu negócio e saber quem você é e o que você faz, né? Não adianta nada abrir um negócio e ter insegurança, porque você vai estar lidando com um mercado que vai querer te engolir, né? Ninguém quer ver mulheres negras em posições de destaque e ninguém abre um negócio para não se destacar. Então, assim, não dá para você abrir um negócio para ter uma mentalidade de CLT e ficar escondida, né? Você tem que abrir um negócio para você ser destaque, para você aparecer, enfim. Então, eu acho que saber quem você é e o que você faz te dá mais segurança para se impor em algumas situações, né? A primeira coisa. A segunda coisa, para mulheres negras, não ter medo de soar arrogante. Uma mulher negra tem que ter o nariz em pé para falar do seu negócio. Não tenha medo de soar arrogante, não fica achando que você tem que ficar sendo humilde em todos os lugares que você vai, porque as pessoas já vão esperar que você seja baixo do baixo do baixo. Então, eu sempre falo, não tenha medo de soar arrogante, pode incomodar as pessoas sim, porque no final é você pelo seu negócio. Ninguém quer ver uma mulher negra, grande empresária, rica, milionária, porque aí a gente tá mexendo com uma estrutura social, né? E na estrutura social as mulheres negras são a base, né? Na pirâmide da sociedade. Então, quando uma mulher negra vai se destacando, ela vai mexendo nessa estrutura, mesmo se for a pessoa mais legal do mundo, vão achar que ela é arrogante. Então, não tenha medo mesmo de levantar e defender o seu negócio, defender o que você faz, defender a sua empresa e não deixar as pessoas te diminuírem, porque no final todo mundo vai querer te diminuir, até outras mulheres negras, é muito competitivo. Então eu já passei por muita situação que foi me calejando assim, e aí eu falei, agora eu quero que se lasque. Tá, sobre essa questão que tu abordou, é muito interessante. O empreendedor negro, ele não passa credibilidade. Negro, o homem, né? E a gente não sofre assédio, tá? O empreendedor negro não sofre assédio. As portas se fecham para ele, como normal, mas ele não sofre assédio. E eu vejo que a mulher negra, além de ser negra, mulher, ela tem essa questão também Sim. de assédio, né? De aparecer as oportunidades, que parece ser oportunidade, mas não, é só para pegar o contato da Catarine, por exemplo. É um ótimo negócio e tal, mas é só porque quer ter o contato. Como lidar com esse assédio, né? Que esse assédio já é um assédio, não é normal, essa palavra não seria normal, né? Mas é um assédio que eu acredito que o empreendedor negro, você pode falar sobre isso, recebe muito, né? De você receber um convite, por exemplo, para ir num podcast ou para ir num evento ou numa reunião, mas a pessoa só quer manter um contato ali. Como lidar com isso? Eu consigo identificar rapidinho. Eu sou direta. Direto. Né? Então eu acho que eu não gosto. Tem muita gente, eu já sofri assédio assim nesse sentido, da pessoa falar que tem uma oportunidade, não sei o que, mas antes gostaria de jantar, antes não sei o que. Eu falo, não, eu quero saber qual é a Então, na oportunidade. verdade, Aí não tem nada pra falar, sabe? Então, tá, então assim, na verdade, esse tipo de assédio já tem um protocolo. geralmente tem, assim, eu fico às vezes com pena, porque eu falo assim, eu não tenho medo nenhum de humilhar ninguém, assim, ainda mais homem, né, pra mim. Então, sinto muito. Isso acontece, já aconteceu. Não que eu humilhei ninguém, mas assim, eu sou muito direta. Então eu falo, eu quero tratar de negócio, mas agora não quero fazer negócio com você, sinto muito. Se houvesse alguma proposta formal de negócio, você perdeu uma oportunidade.
Entendi. Tá, é porque isso é um tema Isso muito. acontece mesmo. É porque, assim, é muito normal isso, né? Uhum, Muito normal isso. E na área do homem não acontece esse tipo de uhum. assédio, né? O homem, ele fecha as portas, tu vai pedir um empréstimo no banco, não dá, te dá credibilidade, que eu acho que também que Acontece muito. acontece. Esses dias eu estava vendo uma matéria que. é, o negro, quando ele vai pedir um limite, por exemplo, no banco, é, acho que 34% do empreendedorismo negro é negado, Uhum, né, em relação a uma pessoa branca só por causa da cor dele, porque talvez não passe credibilidade, talvez aquele negócio não vai para frente, né? uhum. E como a mulher negra ela é muito sexualizada, eu fico imaginando, uma mulher negra empreendedora, todo momento recebe convite para negócio que não é negócio, Uhum. né? Que não é negócio. E aí tinha para você negra que vai empreender, né? Saiba que isso vai Vai acontecer e acontecer. que você precisa Tem que ser dessa direta. arrogância e Eu acho que cortar tem que ali na deixar a pessoa raiz. com medo. Eu corto na raiz, aí tem gente que fala assim, eu tenho medo de você. Fala, que bom. Era isso Exato. que eu queria. Porque, sinceramente, assim, o meu negócio, ele não depende da ajuda dessas pessoas, né? Eu consigo fazer o dinheiro com o meu próprio trabalho. Então, a depender do projeto, sei lá, tem gente que quer fazer parceria, que eu faço parceria com projetos muito legais, tem que ter, tem que ter algo a ver comigo. Então, se já é uma proposta que eu já acho meio estranha, eu nem vou pra frente com a proposta, sabe? Às vezes eu tenho que bloquear do Instagram, do WhatsApp, já aconteceu, mas não foram muitas vezes. Mas eu sou bem direta, assim, eu não tenho medo de fazer com que a pessoa, ai, nunca mais vou falar com você, tá bom, vida que segue. Eu tava falando com a minha psicóloga, né? Ela falou assim, Júlio, você precisa gravar seu podcast logo para poder falar com gente, Uhum, né? Eu nasci na roça e falo para minha família que eu gostaria de viver na caverna, né? Não falar com gente. Só que uhum, aí você resolve empreender, você precisa falar com gente, né? E aí todo momento você precisa se expor. Ela falou assim, ó, o podcast vai ser um lugar para você se falar com expor, pessoas e uhum, se expor e não ter medo, né? De se expor, né? Então as pessoas, a gente não precisa ter medo de se expor, não negro, mesmo. tanto mulher, tanto homem, não precisa ser medo de expor, mas ter essa arrogância e não É. importar o que as pessoas pensam, Eu né? acho que assim, se a gente empreende e quer ser conhecido, a gente tem que se expor. Porque ninguém sabe quem a gente é, ninguém sabe do nosso negócio, ninguém sabe do nosso projeto. Então, se a gente não se expõe, a gente perde a oportunidade. Então, a gente não sabe com quem que a gente conversa. Ah, eu vou num evento de networking, querendo ou não, você não sabe com quem você está conversando nesse evento, com quem que você está falando. Eu não espero ser assediada em todos os lugares que eu vou, então, eu não vou me fechar para isso. Se alguém fizer, é o problema da pessoa que fez, não meu. Então, eu não tenho medo de me Você tem o seu expor. objetivo claro, né? Exatamente. Então, eu acho que é super importante. Se você tem um projeto, um negócio que você acha que vai para frente, fala com as pessoas. E tem muita gente que está disposta a ajudar de verdade. Tem muita gente que é legal, que quer fazer com que outros projetos deem certo. Então, faça, faça ele acontecer que dá certo. Maravilha. A gente está chegando nos últimos minutos do podcast, né? Tá sendo muito bacana ter você aqui no podcast. É a primeira mulher negra aqui no Ah, que podcast legal. e é uma felicidade para mim porque, por incrível que pareça, Karine, a gente está entrando nesse tema um pouco delicado e tal, de racismo e tal, mas eu queria que você fizesse um convite, né, para as pessoas que estão vindo aqui, que vão ver aqui a gente no podcast, no Spotify, no canal no YouTube, e que são empreendedoras, que queira vir no podcast Além do Sim. Consórcio, que as portas estão abertas aqui. Esse é um projeto que eu criei, na verdade, eu até falei para você, não é o teu caso, mas foi mais para o empreendedor que não tem as portas abertas para ir num podcast, porque a primeira vez que eu fui num podcast eu tive que pagar, porque as portas não se abriu para mim, eu tive que pagar para ir num podcast. Eu falei, hoje, graças a Deus, eu tenho a capacidade de montar um podcast e abrir as portas para as pessoas que não não recebe convite para ir num podcast para poder contar histórias dela. Talvez, por exemplo, semana retrasada, teve um amigo que veio aqui, empreendedor,
era a primeira vez que ele tinha vindo no podcast negro, né, falando do negócio dele. Então, aquele olho dele brilhou, eu falei, nossa, eu dei uma oportunidade, né, para ele contar a história. E eu quero dar essa oportunidade para mulheres, para homens negros e para todo mundo, para branco, para todo mundo, para falar num podcast. Gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas aí. Eu acho que vocês não podem perder a oportunidade de poder falar sobre o negócio de vocês em qualquer lugar, né? Também não subestimar novos projetos, né? Porque tem muita gente que subestima novos projetos e fala, eu acho que isso é errado, porque todo projeto nasceu de algum lugar, de uma ideia, né? Todo empreendimento nasceu pequeno, nenhum empreendimento de pessoas negras nasce grande, né? Não tem negros herdeiros, então acreditem em novos projetos, porque também é uma forma de fortalecer o seu podcast mesmo, né? Então não só abrir espaço para mim, mas também viabilizar que esse podcast continue, né? E que mais pessoas venham. Então esse é o meu recado. Venham para o podcast, assistam, deem força, porque é assim que as coisas funcionam. Ninguém cresce sozinho. É isso. Eu quero agradecer, eu não posso deixar de agradecer o Gregório e a Natália, né? Sim. Foi através deles que eu conheci você, então eu sou muito grato às pessoas que passam na minha vida e o projeto deles é maravilhoso, né? E também trouxe você para contar a tua história, para inspirar muitas pessoas aqui, tá? Vou te fazer 3 perguntas, Tá bom. tá? Resposta do jeito que você achar melhor. Tá. O que é para você ser mãe? Ser mãe é transformação, né? Me transformo sempre junto com eles. O crescimento deles me faz crescer também. Tá. E o que é para você ser empreendedor? Eu acho que é ser muito resiliente, né? Apesar de tudo, a gente tem que aprender a viver apesar das dificuldades. É bem difícil ser empreendedor. E o que você espera do futuro? Eu espero continuar com a minha essência de criança, assim, né? E espero que o meu empreendimento cresça, mas que a essência se mantenha. É isso. A gente está aqui terminando esse podcast com a Karina, mãe, empreendedora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês estão pelo YouTube, vai dar um like aí, compartilha para as pessoas. Se você está pelo Spotify, tira um print e me marca no Instagram lá, o Investidor em Consórcio. E também segue a Karina, dá um recado para as pessoas, Karina. Sigam a minha escola, é cash.online, kash.online. E me sigam também, karina.cash, que é karina.kash. É isso. Muito obrigado. Obrigada.